Glória a Deus. Está bom demais. Leitura da palavra do Senhor na abertura desse culto. Eu vou fazer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A palavra de Deus diz assim, no primeiro versículo: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. A oração tem muito poder, né? E ela vai para diante de Deus. Eu quero agora convidar vocês para nós orar e interceder pelas pessoas que estão doentes. A irmã Marilda falou que a mãe dela está no hospital do Juruá. E eu acho que meu cunhado também, né? Que o carro foi atrás deles, passou mal, com pressão. Vamos interceder pelas pessoas doentes. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pela igreja do Senhor. Vamos orar para que Deus traga a sua palavra para esse culto nessa noite. Senhor Deus, aleluia, Pai que está nos céus, grande e poderoso é o teu nome, por isso que cada pedido é do nome de Jesus. Senhor, vem com o teu reino, guerreia as nossas guerras, começa a ajudar, meu Deus, cada um de nós, começa a trazer para os nossos corações a alegria de te adorar. Aleluia. Quem traz o pão que alimenta a nossa alma é a tua palavra, Senhor. Rica em sabedoria e mais penetrante do que espaço, Senhor. Capaz de distinguir o pensamento do coração. É nessa noite, Senhor. Deus, igreja reunida te adora. E a tua palavra diz que aonde tem dois ou três reunidos sobre a mente, eu creio, Senhor. Eu creio. Aleluia. A igreja de transformar, repreende a dificuldade. E quem está doente, que Deus, sempre noite de alegria, sempre uma noite de paz e grupo de louvor. Pai de Jesus, igreja, amém? Cadê o povo do Senhor Jesus? Eu não sei como tu chegou até aqui, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso que nós vamos adorar Ele, cultuar o seu nome, a sua presença. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos começar
chegou aqui algumas vezes, você já estão acostumados com a irmã Artemisa. Nesse momento eu quero dar uma oportunidade para a irmã Artemisa. Glória a Deus. Obreira, casa do Sérgio. Glória a Deus, completo mais vez na paz do Senhor Jesus, amém? Como sempre é um motivo de alegria estar aqui mais uma vez reunido com os irmãos. E desde já quero agradecer às irmãs que eu estive pedindo oração, aproveitar a irmã Maria José. Quero agradecer de coração a oração de cada uma das irmãs. Brevemente eu estarei aqui testemunhando do grande amor e misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Quero deixar apenas uma passagem aqui, porque eu acredito que a Igreja Evangélica Apostólica já tem memorizado, já tem de cor, Deuteronômio 6:4, a palavra do Senhor diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A esse Deus é o único Senhor das nossas vidas e nós temos que tomar posse que só Ele deve ser o Senhor das nossas vidas. Não há outro, não há salvação se não for o nosso Deus. Que nós possamos a cada dia estar arraigados no nosso Deus, buscando Ele, sabendo que é só nele que nós temos vida, é só nele que nós temos vitória, é só nele que há cura e há libertação, Deus. E que nós possamos a cada dia dizer: só o Senhor é
Vou pegar a parada. Pois é. Na mesma coisa.
Mas eu vou dar sanidade não é para ele, porque a primeira prestação dele é no começo de julho. Mas, no outro final de semana, nós estaremos saindo para um retiro espiritual fora da cidade. E precisa muitas coisas para comprar, muita despesa. Então, hoje, no primeiro domingo do mês, vai ter mês que eu não tiver que pagar. Ele é destinado a uma pessoa que precisa comprar um remédio, precisa de uma consulta, ele não tem como pagar. Sempre eu trago aqueles papéis ali pequenos, são recibo dos pagamentos. Eu trago e presto conta para a igreja aqui na frente de todo mundo. E tem sido maravilhoso. E hoje é o primeiro domingo do mês, é ou é? Então hoje é dia dessa oferta. Se Deus tocar no seu coração, você saia lá da onde é que você está. Ninguém vai colher ali na bloco de forma aí. E é voluntário, só aquele que Deus tocar. Dá vontade de dar R$1, dá R$1. Dá vontade de dar R$1 milhão, dá R$1 milhão. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmão João, Diácono, João Varela, o senhor é responsável pelo corinho da oferta. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Alegria, papai, Jesus, amém. Alegria, o livro está aqui mais uma vez a preguiça de nosso Jesus. Aleluia. Cantar o corinho, né? Vai na porta da oferta. Glória. E calor esse em volta do altar. E calor esse em volta do altar. Que calor esse em volta do altar. É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Que calor esse em volta do altar. Que calor esse em volta do altar. Que calor esse em volta do altar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Louva eu, louva eu, louva eu, louva eu, louvarei ao teu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao teu Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Todos de pé em reverência na palavra do Senhor. Eu quero colocar aqui evangelista Saulo. Evangelista da Igreja Evangélica Apostólica. Trabalha como secretário da Igreja Apostólica no tempo sério. Tem vindo muitas vezes quando precisa. Agradecer a Deus, primeiramente a ele. Sempre vem aqui trazer uma mensagem para nós. Saudando a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Vamos fazer primeiro a leitura bíblica nessa noite. E eu te convido a abrir a tua Bíblia. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Onde estaremos lendo o verso de número 9 e o verso de número 10.
Joel, capítulo de número 3, verso de número 9 e verso de número 10. Glória a Deus. Acharam, irmãos? Amém? Glórias a Deus. Joel, capítulo 3, verso 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: proclame isso entre as nações. E memorize essa frase agora, é a seguinte: preparem a guerra, acordem os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e diga ao fraco, todos dizemos: eu sou forte. Mais uma vez, diga ao fraco: eu sou forte. Deus bendito, amado e eterno Pai, grande é o teu nome, meu Deus, em nosso meio. Jesus, o Senhor, já nos permitiu ofertar, já nos permitiu cantar, te louvar, te buscar, ouvir testemunhos, Jesus, e declarações do teu trabalho ministerial. Mas agora, meu Deus, te pedimos a tua palavra, a tua orientação que saiu do teu colo. Ó Jesus, revela a nós e que possamos abrir o nosso coração e ser receptivo à tua palavra. Aqui seja dada a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. A mensagem que, a partir do momento em que fui convidado para pregar essa palavra, Deus me despertou, ela tem título: Tempo de Transformação pelo Poder de Deus em minha vida. Tempo de transformação pelo poder de Deus em minha vida. Preste bem atenção. Livro do profeta Joel é um livro que muitas pessoas não gostam de pregar, não gostam de ler, nem de estudar. Por que, evangelista? Primeiramente, porque é um livro que começa falando de prova e de escassez. A gente está muito acostumado a ir na internet, nos YouTube da vida, nos pastores da internet, ouvir mensagem que Deus vai prosperar, que Deus vai multiplicar, que a gente oferta 2 e Deus vai dar 2.000. Enfim, é uma prosperidade sem fim. E esquece-se que o maior despertamento de Deus para nós não é colocar um carro na nossa garagem, não é dar uma casa bonita, não é colocar um bom emprego, não é só isso. Porque quando eu acho que Deus veio para a igreja só para Deus me dar o melhor, eu começo a achar que eu sou merecido demais. Eu começo a achar, não, eu tenho que ser abençoado porque eu mereço. E querendo provar quem gosta de trabalhar isso no nosso coração é o diabo. Ele gosta de colocar raiz de orgulho, para que eu ache que eu canto melhor que o irmão, que eu prego melhor que o outro, que eu oferto mais, que eu sou maior nisso, melhor naquilo, que não tem ninguém melhor que eu. Lembre-se, o próprio diabo caiu por conta do orgulho. Então o livro do profeta Joel, ele começa falando de um tempo que o povo nem estava percebendo. Lá no capítulo 1, e ele fala, diz: olha, tem uma lagarta aí, ó, que ela está comendo um bocado das vossas provisões. E quando termina a lagarta, não para por aí, vem um gafanhoto. E quando termina o gafanhoto, olha isso, caiu. Oi. Amém. E quando terminou o gafanhoto, veio a locusta. A locusta, não sei se você sabe, eu estive pesquisando na época, era um gafanhoto ainda maior.
gafanhoto comum. O gafanhoto comum é aquele que a gente encontra na plantinha lá na verdura, encontra na fruteira. Às vezes dentro de casa tem uns até que começam a dar um sonzinho meio perturbador. Só que o profeta diz, olha, depois desse gafanhoto tem um pior que a locusta. E a locusta considera um gafanhoto maior, e ele só viaja em bando. E a função dele é destruir aquilo que já estava destruído. Mas o profeta não para por aí. Olha, quando termina a ação destruidora da locusta, veio o pulgão. E eu também queria estudar há um tempo atrás o que era o pulgão. E o pulgão é um tipo de inseto. Ele não é da família do gafanhoto, que nem muita gente prega, mas é um inseto que ele chega, aquilo que sobrou de resto de raiz e de folha, ele come. Ou seja, para não deixar nenhuma expectativa de que aquela planta que ele vai consumir possa escapar nada. E Deus, com essa figura, excelente figurativa, uma figura de linguagem, estava mostrando o que estava acontecendo com o povo dele. E ele vai mais ainda, fala do sacerdote que estavam passando necessidade, fala da igreja da época, que eram os templos que estavam carentes. E ele, no final do último capítulo, na leitura que lemos, ele diz: olha, gente, é um tempo diferente. Agora Deus está falando com os valentes e com os fortes. Não sei se você entendeu. Ele começa falando de escassez, começa falando de prova, começa falando de fome, começa falando de praga e de peste e de acontecimentos que ocorreram em Jerusalém que foram muito ruins. Mas ele, olha, agora é o tempo de despertamento. Então a gente começa chamando os valentes. Por que isso? Por que isso, evangelista? Você pode estar se perguntando. Às vezes nós, como crente, a gente se cala demais. Às vezes nós, como cristão, a gente baixa a cabeça demais. Às vezes a gente quer ter paz com todo mundo. Não, eu não quero me brigar um pouquinho com os Josimar. Eu estou falando para você ser brigão, não. Mas eu estou falando que a Bíblia fala que existe tempo para tudo. Existe o tempo de paz, mas existe o tempo em que somos levantados para a guerra. E Deus vai permitir isso. Sabe por quê, meu irmão? Não espere dias melhores daqui para diante, não. A gente vai viver nos últimos tempos, os últimos acontecimentos, em que o homem maligno se levanta, em que o diabo, através das suas forças, tenta minar o teu caminho, o meu caminho, para a gente ser parte da presença de Deus, para que a nossa intimidade com Deus seja uma intimidade relativa. Ah, se eu estou apanhando aqui 3 anos, 4 anos apanhando, 5 anos apanhando, 10 anos apanhando, é porque Deus quer. Não, se levanta, valente, se levanta, valente de Deus, tenha coragem, deixa a covardia de lado, deixa essa passividade de lado. E o que Deus chama aqui, nessa coisa, olha, chegou um momento onde vocês estão carregando enxada demais. Sabe o que é isso? Vocês estão trabalhando demais com o escravo. Chegou um momento de vocês pegar essa enxada, fazer dela uma espada. Sabe por quê? Eles estavam muito acostumados a ser escravizados. Eles teimavam com Deus. Deus permitia o assolador, o migrador, o cortador, os gafanhotos, que eu já falei. E os inimigos. E eles iam o quê? Trabalhar para alimentar o inimigo. Baixa a cabeça. Se acovardar. A igreja não foi levantada para ser uma igreja covarde, incomodada. Eu não estou dizendo que a igreja aqui é isso, não. Me perdoe, não é isso. É um outro contexto que eu quero te levantar. Sabe por quê? Porque às vezes aqui dentro nós somos fortalecidos, a gente sai forte, a gente sai cheio do Espírito Santo, sai alegre, mas quando chega em casa, às vezes a gente está apanhando. Às vezes a gente está intercedendo e o marido não deixa o álcool, o filho não deixa a droga, não deixa a facção, não sai do crime. Sabe o que é isso? É momento dos valentes de Deus se levantar, é momento dos valentes de Deus se pronunciar e anunciar a obra de Deus. E eu falo aqui nessa noite, não é para a gente trocar som,
sou competente, não é porque eu tenho certificado, não. Ela é pelo poder do Espírito Santo, que faz morar em ti, que faz morar em mim, que faz morar em nós. É pelo poder do Espírito Santo, é pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. Então eles olham, forjem. O que é forjar? É transformar. Larga esse chato aí. Deus não estava dizendo para eles parar de trabalhar, não. Deus não estava dizendo para eles pararem de produzir, não. Mas Deus estava dizendo, olha, vocês estão apanhando demais. Quantas vezes nós estamos aqui sorrindo, mas lá no secreto tem algo que te aflige. Lá no teu quarto, quando tu põe a cabeça no travesseiro, você se pergunta, o que vai ser amanhã? Eu estou falando nessa noite de tempo de transformação. Nada muda se a gente não mudar. Nada muda se a gente continuar com a cabeça baixa e deixar o diabo bater, açoitar, chicotear. Porque toda vida a gente sai daqui alegre, revertido, chega lá em casa é tristeza, é vergonha, é dor, é escassez, é tudo isso aqui. Por quê? Porque os gafanhotos, o devorador ainda não foi tirado de dentro da nossa casa. E como é que eu começo a fazer isso? Primeiramente, meu irmão, saiba que você tem boca para anunciar e clamar ao Senhor teu Deus. Clama ao Senhor teu Deus e Ele te ouvirá. É o que diz a palavra de Deus. Você tem joelho, é para dobrar o seu joelho. Você tem lágrimas, é para derramar diante do altar. Quando choram diante do caixão, quando choram diante da humilhação que muitas vezes passa, mas Deus está te mostrando nessa noite que é tempo de transformação. Se é para chorar, chore nos pés do Senhor. Se é para clamar, clame aos pés do Senhor, para que Ele possa mudar essa história. Existem batalhas. Escute isso. Escute. Existem batalhas que Deus vem pelejar por nós. Quando? Quando a gente não tem força para lutar. Vou te mostrar na Bíblia. 2 Crônicas capítulo 20. É anunciado para o rei Josafá. Chega um mensageiro e diz: olha, rei, 3 nações vêm marchando com um exército poderoso depois do monte Seir. E olha que o número deles é como um gafanhoto na terra. Josafá só olha, pensa: o meu exército não dá para vencer isso, não. Por isso que a guerra que eu te falo nessa noite, meu irmão, nem sempre está uma guerra física, não, porque se a gente for lutar com a nossa força, a gente vai perecer no meio do caminho, pastor. Você sabia disso? Josafá sabia disso. Josafá olhou para o seu exército. O número era muito menor do que eu estava ouvindo. Ele olhou para suas armas, eram inferiores ao poder bélico físico do inimigo. E o que ele faz? Olha lá. Ele anuncia, diz: olha, todo o povo de Deus, as crianças, os animais, os adolescentes. Por isso que quando eu vejo criança não querendo participar de culto, ei pai, ei mãe, ensina teu filho que ele também veio cultuar, que ele também veio adorar, que essa criança também serve a Deus, que essa criança também pode ser cheia do Espírito Santo, que Deus toca. Por isso que Josafá diz: olha, até as crianças de peito vão jejuar. Oh meu Deus, mas é uma tortura torturar meu filhinho aqui. Ele nem entende o que está acontecendo. Ele não entende mais o Deus que está em cima, que sabe todas as coisas. Meu Deus, mas o meu adolescente ensina.
Os jovens não vão comer. Os levitas, deixa tua casa e vem pro templo. O que ele está fazendo? Sem que ele conhecesse Joel, que era anunciado muito depois, ele está cumprindo. Olha, chama os valentes para governar. A gente não tem força física. E eles vão todos para o templo, inclusive o rei. Ele disse: marido, você é o rei e a líder da tua casa. A oração e o jejum começam por ti. O joelho dobrado deve começar por ti. O exemplo de Josafá, ele foi o primeiro a dobrar o joelho. E depois os levitas e sacerdotes do templo. E depois as famílias vieram para o templo. Porque era um tempo de ameaça. Era um tempo de coação. Isso acontece conosco. Às vezes lá tem um vizinho que perturba. Tem um filho que não traz paz. Tem um marido, uma esposa que não traz paz. Mas por onde começa a vitória? Se posicionando que você é um homem ou uma mulher, um valente de Deus, que é levantado aqui nesse mundo. E eles começam a clamar. E eles começam a entregar. E Josafá faz uma oração do Senhor: ó meu pai, nós estamos com uma mulher que está para dar a luz, pai. Chegou o momento do menino nascer e não tem força mais. Mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe a ameaça do inimigo. E algum tempo depois, lá no verso de 2 Crônicas, capítulo 20 e verso 14, a palavra de Deus fala que no meio do templo, naquele momento, naquele rigorismo de oração e de revestimento de poder, o Espírito Santo tomou um profeta jovem. Ou seja, olha lá, o jovem que antes não jejuava, agora está jejuando, um jovem chamado Jaziel. Ele diz: ei, assim diz o Senhor, ele não desejou a mesa nossa, a peleja não é vossa, mas sim o vosso Deus. Sim, do nosso Deus. E eles escutam a profecia. Acabou? Deus vai lutar, vai. Existem batalhas que Deus luta. Mas eu vou falar de uma daqui a pouco. Você vai ter que lutar. Vai ter que se levantar. Vai ter que pegar esse chave e transformar numa espada. Vai ter que pegar a foice e mostrar que ela é uma lança de Deus para abençoar e para derrubar a muralha. Eu não sei se você já leu 2 Crônicas 20, mas quando vai lá na frente, a palavra de Deus fala que então, depois que o rei escuta a profecia do profeta Jaziel, ele se ajoelha e começa a orar, porque o rei não era guerreiro, né? E então a palavra de Deus fala que os levitas então se levantam. Olha lá, agora sim, os ministros da casa de Deus cantam, tocam, ofertam, dizem, se levanta também. E a palavra de Deus fala que ele não se levanta em qualquer hora, não, agora todos os dias, como é um período de consagração. A palavra de Deus fala que eles levantam cedo e vão buscar o Senhor. E não sei se você sabe, eu quero que você marque na sua Bíblia aí. Abra comigo sua Bíblia, 2 Crônicas 20. Eu quero que você marque isso, porque você vai em casa. Hoje eu estou um pouquinho limitado, eu teria esquecido do meu óculos também, mas vai dar para ler aqui. 2 Crônicas 20, verso 19. Glória a Jesus. Acharam? Você vai marcar. Porque o que eles fizeram é para mim e para você fazer. Deus vai lutar, mas eles tinham que fazer algo. Vai lá, 20 verso 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos tiraitas, para o que? Leia comigo. Para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz o quê? Com voz muito alta. Deus vai fazer? Vai. No momento em que Deus não nos deixa guerrear, Ele vai fazer. Mas a gente tem que estar louvando Ele o quê? Com voz muito alta. É dando glória a Deus, é dando aleluia, é agradecendo, é bendizendo ao Senhor. Mas tem mais. Marca isso aí, ó, com voz muito alta. Deus vai fazer, mas a gente vai louvar Ele com voz muito alta. Vamos lá,
agora. E pela manhã cedo, olha lá. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs em pé e disse: ouve-me, ó Judá, esmola para a glória de Jerusalém. O que ele está falando aí lá? Agora é para a gente marcar também. Creia no Senhor vosso Deus e estarei o quê? Não escutei. Creia no Senhor vosso Deus e estará o quê? A tua casa estará segura quando você crê no nome do Senhor teu Deus. O nome do Senhor teu Deus. Glória a Jesus, aleluia. Mas tem mais. E estarei seguro. Creis nos seus profetas e prosperareis. Olha lá, mas tem mais. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa diante dos homens armados, dizendo: agora eles vão cantar, toda a congregação vai cantar. Eles estão indo para a guerra, mas eles vão ter que lutar. O profeta Jaziel disse que não, que eles não teriam que lutar, mas eles tinham que ir. Ah, eu quero ser vitorioso. Pastor, ora por mim. Presbítero, ora por mim. Evangelista, ora por mim. Não, você tem que orar. Você tem que orar. Você tem que buscar. Tem gente que espera muito por oração dos outros, enquanto Deus quer ouvir o teu louvor, a tua adoração, a tua boca aberta, o teu sangue de orando, o teu joelho dobrado. Glória a Jesus. Mas vamos lá. Verso 22. Leia com paciência, olha lá, o mistério está aí. E quando começaram a cantar e dar louvores, o que aconteceu? Olha lá, leia de novo. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs o quê? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon. A gente vai louvando aqui, Deus vai derrubando o inimigo lá. A gente vai louvando aqui. Mas a gente não fica parado, amigo. Soldado não parado como esse quer. Sabia disso? Tem que ir para a guerra. Mas Deus disse que eles não iriam lutar. Não lutaram mesmo, mas tiveram o quê? Abrir a boca para jejuar. Louvar a Deus com a voz o quê? Não. Louvar a Deus com a voz muito alta. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eles iam cantando, Deus ia orando lá no culto, matando por eles. Glória a Jesus, aleluia. Mas eu quero falar ainda das batalhas que agora você ou eu tem que lutar. Gonçalo, eu já estou um pouco cansado. Já tenho 70, já tenho 80, né, pastor? Às vezes acontece isso. E a gente com uma idade, eu digo, eu lembro, pastor, se você vai ter tocado para Deus do Rio, né? Eu tocava. Eu subia com a caixa de som, que dava 4 ou 5 vezes tamanho dessa, naquele barranco ali do profeta. Nas costas. Hoje, se eu for subir, eu passo a semana arreado. Glória a Jesus, é verdade. Porque a idade foi limitação. Mas diante de Deus não tem limitação, não. Quando a gente luta, Ele nos ajuda a vencer. Ele dá força ao cansado. Ele dá força ao abatido. Ele levanta aquele que está oprimido. Glória a Jesus. Vamos ler agora 2 Samuel 23. Segundo livro do profeta Samuel, verso 23. Lembre, agora é um exemplo da luta que nós temos que lutar. Verso 11. 2 Samuel 23 e 11. Acharam? Isso aí está falando dos valentes de Davi. Mas fala por que um homem foi considerado valente de Davi. Ele, homem,
Isso é para você, mas depois vai ter as mulheres também, tá? Tem o exemplo das mulheres. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia diante dos filisteus. O que está acontecendo? Estava a guerra instalada. Os filisteus chegaram, começaram a tomar o quê? O campo. O que era tomar o campo nessa época? Digamos que eu fosse dono desse campo. Isso significava que nos próximos meses a minha família não teria sustento. Sabe por quê? Porque aquele campo era o campo de lentilha, era um alimento, era um tipo de arroz. Semelhante ao arroz, uma espécie de nutriente da época. Servia para fazer sopa, servia para fazer comer como se fosse uma farinha. Enfim, a lentilha era de grande valor comercial. Então, quando o inimigo tomava o campo, significava que a minha casa estava sendo roubada. A provisão dos próximos meses estava sendo roubada. E os filisteus sabiam fazer isso mesmo. Eles eram por padrão. Sabia? Atacavam na covardia. Olha lá. Vamos continuar. E o povo fugiu de diante dos filisteus. E Samar pôs-se em pé no meio do pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus, como lê o final. E o Senhor operou um grande livramento. Samar era o dono daquele campo. Ei, homem, tem uma propriedade que é sua. Vai deixar os filisteus roubar? Vai deixar o inimigo levar? Vai deixar? Samar também viu isso e pensou: minha família vai ficar sem provisão nos próximos meses, vamos passar fome sem trabalho. E a palavra de Deus fala que todos fugiram, mas ele era o dono daquele pedaço de terra. Existe momentos da nossa vida que o amigo não vai ajudar. Existem momentos da nossa vida que o pastor não vai ajudar, mas não é porque ele não quer, é porque Deus não vai permitir. Existem momentos que as mulheres de congregação não vão chegar na tua casa para orar, não, irmão. Por quê? Porque são ruins? Porque não liga? Calma com isso. É porque Deus quer te mostrar a força que você tem quando o poder de Deus está com você e dentro da tua casa. Samar ficou sozinho e ele olhou: eu não tenho força, eu não tenho armas para lutar contra esse monte de filisteu, não, mas eu vou ficar aqui porque esse campo foi Deus quem me deu, a tua casa foi Deus quem te deu, a tua cama foi Deus que te deu, o teu salário foi Deus que te deu. Vai deixar o filisteu roubar? Não deixa, não. Te levanta e defende, e o Senhor vai operar grande livramento, porque grande é o poder de Deus que ele vai manifestar através de você, através da tua vida. Vai ficar reclamando com a igreja? Pastor, não tem resultado, não vai para a igreja não. Acaba com isso. Aí o filisteu termina de roubar nele. Aí o diabo termina de açoitar nele. Aí você termina de fruto do nosso meio. Mas quando a gente se levanta como Samar, como um valente, mesmo não tendo força física suficiente, mesmo não tendo arma suficiente, mas quando a gente é tomado pelo poder de Deus, Deus nos capacita para vencer as batalhas. Glória a Jesus. E agora vem as mulheres. Nós vamos já pegando o nosso grau, foi pastor Renan? Mas chicote agora. Às vezes tem que se levantar e tem que salar. É verdade, irmão. Mas agora vamos para as mulheres. E as mulheres, esse exemplo aqui, eu não sei se você já viu, não. Mas nós vamos aprender agora. Números capítulo 27. Números capítulo 27. Tenha paciência comigo, eu pregando, eu falo muito também. Mas eu vou tentar me reservar só essa última passagem bíblica, tem muito mais. Números 27. Glória a Jesus. Não sei se você já ouviu falar nas filhas de Zelofeade.
filhas de Zelofeade. Você vai aprender agora se não está ouvindo. Chegaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Joaquim, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas. Olha o nome dessas mulheres aqui. Memorize, tá? Memorize, elas foram valentes. Maclá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Vamos repetir. Maclá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote e diante dos príncipes de toda a congregação, na porta da tenda da congregação, dizendo: olha o que nós falamos, nosso pai morreu no deserto, e ele não estava entre os que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas nosso pai morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai no meio da nossa família? Porque não teve filhos? Dai-nos a possessão dos irmãos de nosso pai. Vou explicar. Estava todo mundo ganhando terra agora. Eles tomaram posse da terra prometida. E essas meninas aqui são 5. Oglá, esqueci o nome, já que é difícil, né? Mas quem tirar a menina, coloca o nome dessa menina de Oglá. Mas essa aqui é da menina, vencedor, tá bom? Né? Mas não vou colocar o nome muito bonito, não, né? Não errado, hein? Todo mundo estava ganhando terra, todas as famílias. Só que tinha uma lei criada por Moisés, que somente os homens ou os filhos homens poderiam assumir a propriedade de uma terra. E o que acontece com essas jovens? Elas são 5. Elas são filhos de Zipoleade, que era a descendência da tribo de José do Egito. Elas são descendentes de José lá muitos anos depois. E na hora de dividir a terra, elas não tinham um irmão homem. E o pai delas morreu durante o deserto. E ela olhando todo mundo recebendo a bênção. Todos os dias. Ei, vai para aquela casa lá. Ei, pastor, vai para aquela ali. Ei, não vai para ali. E elas nada. Porque só os homens poderiam receber a propriedade da terra. Os filhos dos homens. Mas elas tomam uma decisão. No dia que os homens estão reunindo, distribuindo terra, essa reunião acontecia onde? Tinha a tenda da congregação, que era a igreja, e na frente da igreja, de um lado sentava o patriarca, que no caso era Moisés ainda, do outro lado sentava o sacerdote e os príncipes das tribos, e começavam a distribuir: não, esse daqui é filho de tal, esse daqui é filho do outro, esse aqui, aí iam lá, distribuindo. E elas sempre iam sendo deixadas para depois. E alguém ia tomar posse daquilo que era delas. E elas iam viver na miséria? Não. Elas tomaram uma decisão. As 5, olha lá, fala de unidade, de união. As 5 que estavam sendo prejudicadas chegaram lá. Nós somos filha de Zipoleade, da descendência de José. E aí aconteceu que o nosso pai não teve filho, senhor Moisés. Será que por causa disso a gente não merece ganhar a nossa terra? Nosso pai andou com o Senhor no deserto. Nosso pai serviu com o Senhor no deserto. Nosso pai não estava entre os traidores que se levantaram contra o Senhor lá da tribo de Corá. Então, por causa disso, porque nós somos mulheres, nós vamos ficar sem herança. Aquela mensagem que toca no coração de Moisés, porque nenhuma mulher tinha ido de terra para eles. Mas aquelas mulheres não estavam defendendo, não era para uma mulher, não. Elas estavam defendendo a herança do pai delas. Não sei se você entendeu. Às vezes nós temos que defender aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos entregou. Glória a Jesus, aleluias. E a palavra de Deus fala que Moisés, então, vai levar a causa dela, não para os sacerdotes, mas diante de Deus. E vamos ler a resposta? Está na Bíblia. Eu vi um anjo no telefone que
Números 27. Números 27. Deixa eu achar aqui. E Moisés levou a causa delas perante quem, irmãos? O Senhor. E falou o Senhor a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Ou seja, para Deus o pedido delas, o clamor delas era o que? Era justo. Era justo. Glória a Jesus. Vai glorificando mesmo. A tua petição na presença de Deus é justo. Merece ser atendida. Glória a Jesus. Certamente, olha Deus falando com vocês, certamente você dará a elas a possessão de herança que era do seu pai, e a herança de seu pai fará passar para elas, e falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho homem, então entregareis a sua herança para a sua filha. Sabe o que é isso? Aquelas meninas, com a intercessão delas, com a coragem delas, modificariam a lei de Moisés com autorização de Deus. Com autorização de Deus. E a palavra de Deus conclui que aquilo ali vai virar estatuto. Sabe por quê? Porque elas se posicionaram, elas não se acomodaram, não baixaram a cabeça, elas transformaram aquilo que seria ruim no momento de vitória. Mas sabe por quê? Porque Deus era com elas. Ei, mulher, Deus é contigo, Deus é com a tua casa, Deus é com o teu lar. Te levanta, te posiciona. Não deixe que o diabo tome posse da herança daquilo que Deus te deu. Esse filho foi Deus que te deu, essa filha foi Deus que te deu, esse marido foi Deus que te deu, a tua casa foi Deus que te deu. Vai deixar o diabo destruir? Você entendeu agora? Existem guerras que Deus vem e luta, mas existem guerras em que a gente parece, mas só parece que está sozinho. Você olha, tanta gente aqui, ninguém sabe da minha luta. Sim, e nem sempre vai saber não, porque Deus vai te dar força para vencer e Ele já te deu. A palavra de Deus fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestes. Lá em cima a bênção já foi dada. Traz essa bênção para cá, mulher. Traz essa bênção para cá, homem. Não importa. Busca o Senhor teu Deus. Busca o Senhor teu Deus. Tempo de transformação pelo poder da palavra de Deus em minha vida. Leve essa mensagem para a sua casa. Modifica essa enxada aí. Acaba com essa passividade. Ah não, mas é porque eu quero. Existe um momento que você tem que se posicionar. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo não. Cumprimentar, amar, orar pelas pessoas, pelos que nos perseguem, é o que diz a palavra de Deus. Mas a gente tem que nos posicionar. Você está mantendo amizade com quem quer te destruir? Você está com conversa lá no íntimo com pessoas que querem o teu mal? Você sabia que as pessoas tendem a gostar de escutar aquilo que é mal que nós estamos vivendo? Pode ver. Ah não, eu peguei um câncer, a doença é séria. Ah não, eu estou com a doença aqui que a medicina não descobre. Ah não, meu filho está assim. As pessoas escutam. Começa a dizer: ei, lá em casa tinha escassez, mas agora tem fartura porque Deus abençoou. As pessoas não gostam disso. Às vezes a gente escuta aqui na igreja e tem prazer que louva o Senhor, mas na vida real lá fora são poucos os que torcem para os outros vencedores. Começa a dizer que o casamento é uma vez. Tem gente que nem fala porque tem que perder, né? Se posiciona hoje, essa mensagem. O tempo de transformação não começa pela igreja, não começa pelo líder de oração, pela líder de oração, não começa pelo líder dos senhores, mas o tempo
transformação deve começar por você e por mim. Situação está boa, glorifica a Deus. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e a presença diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez. É o que diz o Salmo. Então é tempo de se posicionar, de se levantar. A guerra que você não pode vencer, Deus vai lutar. Mas a guerra que parece que você está sozinho, você não está sozinho. Você só foi levantado para vencer e não está entendendo essa guerra. Levante-se, guerreiro de Deus. Levante-se, mulher de Deus. Diga a partir de hoje: eu vou me posicionar. Pode ficar em pé mesmo. Diga a partir de hoje: eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar. Pode ninguém estar orando comigo, mas a minha oração Deus vai ouvir. Pode ninguém estar lamentando comigo, mas o meu lamento Deus vai ouvir. Sabe por quê? Quem precisa da vitória também é você. É você. E quão bom é chegar aqui na quinta-feira e você ter testemunho para contar. Por quê? Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Mateus capítulo 28 e verso número 20. Deus falou fechando essa em Mateus: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse o Senhor Jesus. Tempo de transformação. Glória a Jesus. Eu te pergunto: tem alguém que quer receber a oração nessa noite? Tem alguém que quer receber a oração? É tempo de se levantar. Eu te convido para ver com que você quer receber oração. É tempo de transformação. Você vai se posicionar a partir de agora. Não baixa mais essa cabeça, não. Levanta essa cabeça. Deus é contigo, homem e mulher. Quem quer receber oração, vem aqui na frente. Nós iremos orar nesse momento para encerrar esse culto aqui nessa noite. Agora sim, vai colocar aqui baixinho pra gente aí. Essa música mesmo. Sim, Pai, manda os teus sonhos. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Senhor Deus, aqui tem valentes, aqui tem homens e mulheres aqui nessa noite. Ouviram a tua mensagem e estão fazendo um compromisso de se posicionar, Pai, a partir de agora. Ele, meu irmão, vai chamando ao teu Deus. Ele quer se ouvir. Parece que você está sozinho, mas Deus está contigo. Ele se dá de batalha aí, ó. Ele vira de se mostrar. Parece que você está sozinho. Ninguém quer te dar o que é teu, não. Mas Deus quer te abençoar. Então, filha de Deus, recebe a bênção, recebe o investimento, recebe a oportunidade, recebe a presença de Deus, recebe a cura, recebe a libertação, recebe a restauração. Enche o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo.
seja